Olá pessoal, eu sou o professor Daniel Mil, sou professor da Universidade Federal de São Carlos, estou aqui no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais para bater um papo com vocês sobre a educação à distância, sobre como é que se estuda à distância e qual a relação disso com a formação em serviço. Porque é importante pensar a formação em serviço articulado com a formação à distância, com a modalidade de educação à distância. Queria dar as boas-vindas a vocês à formação pedagógica, a formação que o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais propõe para vocês em diversas áreas, e essa discussão sobre a educação à distância e a formação em serviço é uma discussão importante para que vocês possam ter o melhor aproveitamento na formação aqui nessa instituição. Antes de detalhar o que é formação em serviço e o que é educação à distância, eu gostaria de esclarecer para vocês a proposta que tenho nessa discussão, nesses 30 minutos que temos de conversa em torno da formação em serviço na educação à distância. Então, o que eu quero é trazer algumas informações, não vou trazer receitas de como se estuda à distância, mas quero trazer alguns elementos de como é importante que o estudante da educação à distância deva se organizar para ter um bom aproveitamento, para ter um bom desempenho na educação à distância. Então, trazendo esses elementos, trazendo esses indicativos, esses ingredientes para se estudar bem na educação à distância, nós vamos fazer uma reflexão aqui nessa relação entre educação à distância e formação em serviço, ok? Para começar, nós temos aqui, então, um conjunto de aspectos que nós temos que definir. Então, primeiro, a definição em torno da formação em serviço, que pode ser em qualquer área, seja na área de filosofia, na área de sociologia, na área de informática ou de tecnologia, gestão pública, gestão em saúde, como eu sei que tem alguns alunos nesse instituto que vão começar a formação agora voltado para essas áreas, mas poderia ser para qualquer área. Estudar à distância exige do estudante alguns aspectos, algumas iniciativas, algumas habilidades que estão previstas na modalidade e poderia ser em qualquer área dessas e não apenas nessas 5 áreas que que eu sei que já tem alguns alunos aqui. Então, mesmo em outras áreas, podemos pensar nesses aspectos e essa formação em serviço, ela enriquece mais ou menos de acordo com a preocupação que nós temos como estudantes, como formador, como gestor da educação à distância, ok? Essa formação em serviço, ela tem uma relação direta com a modalidade de educação à distância. Eu não sei se todos vocês conhecem as modalidades previstas em lei no Brasil atualmente, mas nós temos uma modalidade chamada educação presencial, que embora a legislação não fale que é uma modalidade, mas é a modalidade que todo mundo conhece porque foi como nós estudamos na educação básica, na educação infantil, educação fundamental, no ensino médio, na educação superior. Então a gente já conhece, então a legislação nem trata essa modalidade de educação presencial como sendo uma modalidade. O que acontece, na verdade, é que essa modalidade não conseguiu atender a todos os perfis de cidadãos que nós temos pelo Brasil. O Brasil é um país muito grande, um país muito diverso, então foi preciso pensar em outras modalidades para atender a certos perfis. Por exemplo, nós temos algum grupo de cidadãos brasileiros que não enxergam, que têm uma baixa mobilidade, que não escutam. Então, essas pessoas com alguma deficiência são melhores atendidas com modalidade educacional chamada educação especial. Temos um grupo de pessoas que não tiveram acesso à educação, à formação na idade certa, então são pessoas já adultas que estão ainda se alfabetizando, por exemplo, e a gente criou uma metodologia, uma modalidade, um modo de educar chamado educação de jovens e adultos. Então nós temos um conjunto de 7 modalidades, de 7 modos diferentes de educar, e esse modo de educar chamado educação à distância é um desses 7 modos de educar. Temos aí um modo, a modalidade educação escolar quilombola, educação escolar do campo, educação escolar, educação especial, educação indígena. Entre essas 7 modalidades temos uma chamada educação à distância, que é essa que nós vamos conversar. Essa educação à distância, ela serve para quê? Ela foi inventada para atender a que público? Como é que ela é organizada? É nisso que nós queríamos conversar e por isso a importância dela quando falamos em formação em serviço, quando falamos em formação ao longo da vida, especificamente articulada com o trabalho.
Então, a educação à distância, ela tem essa preocupação grande com flexibilidade. Quando eu falo em flexibilidade, estou falando em flexibilizar o espaço, flexibilizar o tempo, flexibilizar a matriz pedagógica, flexibilizar a organização dos conteúdos, e essa flexibilização, ela tem uma repercussão positiva e, por vezes, se eu não sou muito organizado, ela até dificulta um pouco a formação em termos de melhor desempenho estudantil, melhor desempenho pedagógico. Pensando na educação à distância como sendo uma modalidade, nós temos aí algumas características típicas dessa educação à distância, dessa modalidade de educação que não é presencial, que não é quilombola, que não é indígena, é uma educação com características bem particulares, bem peculiares. Por exemplo, o uso intensivo de tecnologias é uma característica típica da educação à distância. Essa característica faz com que a gente vá tentando utilizar tecnologias de informação e comunicação para facilitar a mediação entre estudante e conhecimento, para facilitar a comunicação, a interação e o apoio que o docente dá ao estudante. Então, esse uso intensivo de tecnologias é típico da educação à distância, não que seja proibido utilizar em outras modalidades, mas ela precisa de ter esse uso intensivo de tecnologias, as mais evoluídas possíveis, exatamente para que a gente tenha uma melhor qualidade na formação, no desempenho do estudante. Então, temos aí uma outra característica, que é um processo comunicacional mediado por essas tecnologias e que o professor, o educador, o tutor, quem vai acompanhar o estudante, faz uso dessas tecnologias para poder dialogar melhor e fazer com que o estudante entenda melhor o conteúdo que ele quer aprender, que ele quer ensinar e por aí vai. Uma característica muito comum da educação à distância é que é uma modalidade que ela não é tão recente assim, ela tem séculos de existência, mas na legislação ela foi reconhecida só recentemente. E as pessoas passaram a superar o preconceito em relação a essa modalidade só muito recentemente, especialmente em função do reconhecimento que ela ganhou quando surgem as tecnologias digitais, quando surge um conjunto de movimentos políticos e pedagógicos em torno dessa modalidade, especialmente em relação à legislação, em relação à estruturação de uma proposta pedagógica mais adequada, baseada no ensino-aprendizagem que tem como foco o estudante, que ele tenha a construção do conhecimento realmente efetiva em função das condições de separação espaço-temporal que o professor e o aluno estão localizados nessa modalidade. Então, isso são algumas características da EAD que é importante que a gente fale para entender um pouquinho melhor a formação em serviço em prol da educação à distância ou a educação à distância em prol da formação em serviço, ok? Dessa forma, a gente tem uma definição muito simples do que é a educação à distância que merece ser tratada aqui. Então, se eu fosse dizer o que é educação à distância, é o ensino-aprendizagem como qualquer outro, só que professor e estudante não estão no mesmo local, não estão no mesmo ambiente, não estão no mesmo momento e lugar sincronicamente, como é na educação especial, na educação presencial. Na educação presencial, estou eu ali como educador ou eu ali como estudante, então um educador junto com seus aprendizes, seus educandos, e os educandos estão no mesmo lugar e no mesmo tempo, de modo que a voz do professor, essa característica biológica de emitir a linguagem, ela é possível que no mesmo espaço e tempo ela seja localizada. Então, se o estudante está em outro momento, está em outro lugar, está em outro... Por exemplo, se o professor está de manhã e o estudante vem à noite, não vai ser possível pela educação presencial educar. Mas se o estudante vem à noite e é pela educação à distância, o professor pode ter vindo de manhã, pode ter vindo na semana passada, que ele vai conseguir aprender, já que pedagogicamente foi organizado desse jeito. Então, a ideia de educação à distância ela é muito simples. É professor e estudante localizados espaço-temporalmente em lugares diferentes, em momentos diferentes, e mesmo assim a formação ela é possibilitada através de outras estratégias pedagógicas e tecnologias que a gente desenvolve para atender a essa ideia simples. Na prática, para poder realizar uma educação, a ideia não é tão simples assim.
A gente tem aí um diagrama de como é a educação em qualquer modalidade. As teorias pedagógicas atuais, elas se baseiam nessa imagem que vocês estão vendo aí, nesse diagrama, em que a aprendizagem significativa, ela é o centro do processo, a aprendizagem com sentido, com foco no estudante, ela é o centro do processo, e que o estudante vai ter um acompanhamento pedagógico através de uma organização estruturada, bem estruturada, por educadores e em torno de vários conteúdos, para fazer com que essa aprendizagem significativa ela aconteça. Então, embora a educação à distância trabalhe com essa perspectiva é de qualquer modalidade. Se vocês observarem bem, a aprendizagem significativa ela é importante, seja para a educação presencial, seja para a educação escolar quilombola, seja para a educação de jovens e adultos, seja para a educação de alunos que não enxergam a educação especial, ou na educação presencial também é assim. É o estudante que convive com outros estudantes e o estudante aprende muito com o outro, por isso a importância da convivência virtual ou presencial entre os educandos. O estudante ele tem uma relação com o conteúdo, essa relação com o conteúdo ele vai fazer através de uma mediação com o educador. Então o professor pensa um conjunto de conteúdos, organiza em múltiplas mídias, organiza didaticamente para fazer uma apresentação presencial ou online, e essa apresentação ela é organizada didaticamente para que o estudante, na relação com o conteúdo, ele possa desenvolver-se cognitivamente, ele possa pensar melhor, ele possa construir melhor seu conhecimento em cima de uma facilitação pedagógica que o professor se desdobrou para fazer com que o conhecimento fosse mais assimilável e por aí vai. Então, o nosso processo cognitivo ele é mais facilmente desenvolvido, ou seja, a aprendizagem significativa ela é mais facilmente efetivada quando um professor pensa esse conteúdo didaticamente e essa estratégia didática ela é levada até o estudante de uma forma que o estudante possa atender melhor a essa demanda que é desenvolver-se cognitivamente e por aí vai. Então, esse diagrama ele é mais ou menos padrão para qualquer proposta educacional, para qualquer proposta pedagógica. Em cima disso aí, a gente tem uma outra preocupação no caso da educação à distância. Ou seja, nós temos que nos preocupar um pouco melhor de onde é que está o estudante, onde é que está o professor, onde é que está esse conteúdo. Então, essa preocupação da educação à distância em termos de separação física faz com que a gente ative um conjunto de estratégias pedagógicas e um conjunto de tecnologias diversas, especialmente as digitais, para que a separação física não seja um problema. Nós temos um conceito chamado estar junto virtual, que é o educador estando à distância, ele estará perto virtualmente do educando, de modo que o estudante possa não sentir a diferença entre estar em sala de aula com o professor ou estar à distância. Isso é importante porque quando eu falo em separação física, a gente precisa entender que o contrário de distância não é presença, o contrário de distância é perto. E o contrário de presença não é exatamente distância. O contrário de presença seria ausência. E na educação à distância nós não temos ausência, nós temos presença, só que é uma presença virtual. Tem uma distância, tem uma dispersão física entre professor e educando e conteúdo, mas essa dispersão não necessariamente significa ausência. Existe a presença virtual e esse estar junto virtual, em que educador e educando vão ali se comunicando, se interagindo em prol da construção do conhecimento do estudante, faz com que a gente se preocupe um pouco mais em trabalhar melhor esse espaço-tempo, o espaço do estudante, o tempo do estudante, o espaço do professor, o tempo do professor, e esse lugar de educação e esse momento de educação, ele acaba sendo pensado de forma diferente e por isso é importante que a gente saiba o que é flexibilidade possibilitada pelas tecnologias, possibilitada pela educação, para que o professor possa ir até o estudante, para que o estudante possa ir até o educador, de modo que ele possa interagir e construir o conhecimento de forma efetiva. Isso é muito importante em termos de separação física, de separação espaço-temporal, e essa flexibilidade faz com que a gente entenda melhor esse processo. Onde é que o aluno vai estudar, quando é que o aluno vai estudar e como é que ele vai estudar. Essa flexibilidade que possibilita responder essas três perguntas está nessa ideia de separação física e de estar junto virtualmente entre professor e aluno. Isso é muito importante exatamente porque isso possibilita e exige que o educador, que o gestor, que a instituição organize diferentes propostas pedagógicas, que configure a sua proposta pedagógica de maneiras completamente diferentes uma da outra e a gente acaba tendo melhor possibilidade de educar, melhor possibilidade
flexibilidade de estudar, de aprender e de interagir quando a gente pensa em propostas configuradas de forma a atender essa flexibilidade. Como assim flexibilidade? Flexibilizar o tempo de modo que o estudante possa estar em qualquer lugar e aprender em qualquer momento, manhã, tarde ou noite ou madrugada, e aprender o que o professor preparou naquele mesmo instante ou momentos atrás. Que seja, eu preparo uma discussão de manhã e o estudante vai discutir ao longo do dia até amanhã ou depois e vamos interagindo online de forma assíncrona. Ou seja, o tempo não precisa ser o mesmo para que a aprendizagem aconteça. Da mesma forma, o lugar. O espaço não precisa ser o mesmo. Eu não preciso estar em sala de aula junto com o estudante e eu posso explorar isso de forma diferente, de modo que o estudante possa estar em sua casa ou no trabalho e o professor na sua casa ou na sua instituição, de modo que essa interação, essa discussão aconteça da melhor forma possível. Então, essa noção de flexibilidade tem tudo a ver com educação à distância e tem tudo a ver com aprendizagem em serviço, com a formação em serviço, que é o que a gente vai arrematar a conversa daqui a pouco em torno dessa discussão da relação trabalho, lugar onde eu estou trabalhando, seja em casa, seja numa empresa, e o lugar onde a instituição está oferecendo a formação, que é através da educação à distância, estando em qualquer lugar, em qualquer tempo, com a matriz curricular flexibilizada. Ok? Isso faz com que a gente entenda um pouco melhor a formação passando por uma proposta de flexibilidade dos tempos, espaços e currículo que temos na educação presencial. Se a gente parar para pensar o que é a flexibilidade pedagógica, a gente tem que pensar quais são os tempos da educação presencial, que nós temos aí um conjunto de tempos que passa pelo horário da aula, pelo horário do professor, horário de recreio, horário de ir para o laboratório, horário de ir para a biblioteca e tudo mais. Esses tempos, esses horários, esses momentos de interação entre um estudante e outro, como o recreio, como o horário de ir para a educação física, por exemplo, são momentos de aprendizagem. Esses momentos de aprendizagem, eles podem ser mais propositais ou não. A pessoa não aprende só em sala de aula, ela aprende durante o recreio, ela aprende durante o momento que ela vai à biblioteca, ela aprende no laboratório, aprende brincando no momento de educação física ou mesmo através do desporto e tudo mais. Então, esses momentos, eles precisam ser pensados quando eu penso em flexibilidade, porque o momento da relação do professor com o estudante na educação à distância, ele é basicamente naquele ambiente virtual, por exemplo, naquele momento em que eu estou em contato com o texto, lendo em casa sozinho, sem os colegas. Se for num fórum de discussão virtual, o momento de aprendizagem não é a sala de aula, é aquele momento em que eu estou num ambiente virtual, que é uma espécie de simulação da sala de aula presencial, e naquele momento eu estou interagindo com colegas de forma síncrona ou assíncrona, interagindo com educadores no mesmo lugar, no mesmo momento e por aí vai. Então, pensar esses tempos é importante para que eu me organize para estudar melhor. Qual é o momento que eu vou estudar? Então eu tenho que reservar um momento para estudar na minha casa, mesmo não sendo uma sala de aula presencial. Eu tenho que reservar um momento de consultar material, mesmo não sendo uma biblioteca presencial. Então é importante que eu me organize para evitar competição com a família, competição com a televisão, com a alimentação, e isso é uma forma de você desenvolver melhor a sua formação na educação à distância. Então, em termos de tempo é isso, é pensar o momento em que eu estaria na sala de aula, o momento que eu estaria no recreio, o momento que eu estaria na biblioteca ou no laboratório, e eu tenho que ter isso também na educação à distância, só que o aluno ele tem que ser mais autônomo e mais responsável pela própria formação, então ele tem que saber reservar, por exemplo, todo dia um momento de preparar para os estudos. A gente volta nisso adiante. Enquanto isso, nós precisamos também pensar, até que a gente chegue lá, pensar que essa mesma coisa do tempo também vale para o espaço. Qual é o espaço da sala de aula presencial? É aquele espaço em que está o professor e o aluno, com carteiras enfileiradas ou em círculo, o professor falando e os alunos discutindo com o professor ou ouvindo. Nesse espaço, existe um tipo de formação específica. Essa formação específica ela é diferente quando eu passo para uma formação à distância. Então, o lugar que eu estou estudando pode ser a minha casa, um escritório, o lugar de trabalho, o lugar onde eu dou aula, pode ser o momento, pode ser o espaço em que a própria instituição em que eu faço um outro curso e por aí vai. Desde que eu tenha acesso ao conteúdo, seja ele impresso, seja ele audiovisual, seja ele virtual, através do ambiente virtual de aprendizagem, por exemplo, aquele lugar em que eu estou estudando, ele é importantíssimo, de modo que eu possa
fazer uma transposição dos espaços que eu tenho em sala de aula para o ambiente virtual de aprendizagem, para a educação à distância. Então nós temos aí em termos de espaço o lugar da sala de aula, o lugar do recreio, o lugar do laboratório, o lugar da biblioteca, o lugar do campo de futebol, onde eu vou aprender alguma coisa, da quadra de esporte, da quadra de tênis, da pista de corrida. Ou seja, esses lugares que nós temos na educação presencial, na educação à distância, nós temos que pensar em simulações desse espaço também, e aí onde o professor e o aluno vão interagir, o aluno também vai interagir com outros colegas, com outros estudantes, e também a interação com o conteúdo. Então, isso é importante em termos de flexibilidade, porque, embora seja à distância, nós temos que preocupar como estudantes, temos que nos preocupar como estudantes em como é que vamos fazer um trabalho de aprendizagem melhor nesse sentido. E também a forma como vamos estudar, ou seja, a flexibilidade curricular, ela é essencial para que a gente possa pensar em que a matriz curricular, ou seja, que um conteúdo ele conversa com o outro. Ninguém aprende geografia sem pensar em história. Ninguém aprende história sem pensar em matemática. Ninguém aprende matemática sem pensar em língua portuguesa. Os números, eles são lidos através da língua portuguesa. Se eu falo o número 4 é o quarto número, etc. e tal, eu estou falando que em língua portuguesa, na língua materna em que a gente está querendo educar. Então, os conhecimentos, os conteúdos, eles se entrelaçam. Então, a forma como eu vou pensar o currículo, vou pensar a proposta de ensino-aprendizagem em termos de conteúdos para a educação à distância, não é separadinho como a gente tem na educação presencial. Então, é importante que eu entenda isso e que eu explore melhor a formação, no caso da educação à distância, de modo que eu possa me organizar melhor para estudar. Em que momento eu vou estudar e, pedagogicamente, eu vou flexibilizar isso de modo que o aluno possa estudar de um jeito, o outro aluno de outra forma e por aí vai. Então, a flexibilização do currículo, da disciplina, da educação, do ensino-aprendizagem, dos estudos autônomos, ele é importante também. Então, quando eu falo em flexibilizar, eu estou pensando que a educação à distância possibilita essa flexibilização e isso faz com que a gente tenha uma preocupação melhor em termos de aprender melhor, de aprender no momento em que eu estiver, no lugar em que eu estiver, que pode ser pela formação em serviço, como era a proposta feita para esse bate-papo que nós estabelecemos nesse momento aqui, desse início de curso que vocês estão tendo. Então, formação em serviço, a educação à distância, ela contribui para a formação em serviço, porque ela pode flexibilizar. Ao invés do estudante vir até a universidade vai até ele no lugar em que ele estiver. Por exemplo, no lugar de trabalho. Então, essa formação em serviço, formação enquanto ele está trabalhando, ela é possibilitada através da flexibilidade espacial, temporal e curricular. Então, nós temos aí o lugar de trabalho, o momento de trabalho, o lugar de estudo, o momento de estudo, a vida como um todo, seja a hora de lazer, a hora da família, a hora da alimentação. Então, o estudante tem que aprender a organizar tudo isso aí para pensar em formação em serviço, para pensar em formação flexível, formação pela educação à distância. Então, estrategicamente, alguns educadores pensaram em algumas propostas, ou seja, pensaram em articular propostas pedagógicas mais tecnologias, de modo que o estudante desenvolvesse estratégias de aprendizagem mais significativa. Então, essa formação em serviço, ela é possibilitada por algumas estratégias e nós temos aí a educação à distância como sendo uma rica estratégia, uma das mais bem elaboradas para possibilitar uma formação em serviço muito melhor do que a educação presencial, muito melhor do que a educação especial, educação quilombola e por aí vai, para formar em serviço, para respeitar o momento em que o aluno quer estudar, para respeitar o lugar em que o aluno quer estudar, para respeitar a forma como o aluno quer estudar. Isso é uma primeira ideia de como é que a formação em serviço poderia enriquecer, poderia ser explorada através da educação à distância. Isso faz com que a gente pense um pouco sobre como é que as pessoas aprendem. As pessoas aprendem de forma diferente. Tem gente que aprende mais vendo, mais ouvindo o professor falando, mais lendo sozinho em casa. Tem gente que aprende mais em grupo, tem gente que aprende mais quando eu estou discutindo com outros colegas. Tem pessoas que aprendem mais quando eu estou vendo imagens, vendo um vídeo e por aí vai. Tem pessoas que aprendem melhor quando eu estou participando, quando eu estou interagindo com outros colegas e por aí vai. Então,
as pessoas têm formas diferentes de aprendizagem. E isso é importante que quando eu flexibilizo, quando eu penso em formação em serviço, eu estou pensando nesses estilos de aprendizagem. Então a gente tem aqui algumas formas de aprendizagem mais ativa ou mais passiva. Ativa no sentido de que eu estou atuando, eu estou agindo, eu estou simulando, eu estou desenvolvendo num laboratório, por exemplo. Então essas são formas mais ativas de aprendizagem, que o estudante interage com o conhecimento. Ou poderia ser uma forma de aprendizagem mais passiva, em que eu estou só recebendo a informação. Eu estou lendo, a informação entra pelos olhos, entra pelo raciocínio reflexivo, através de uma informação que é mais emitida por áudio ou por letra escrita e por aí vai. E isso faz com que a gente se preocupe melhor em elaborar, organizar conteúdos para atender a essas múltiplas formas de aprendizagem. Então, quando eu penso em que eu posso aprender vendo, ouvindo, agindo, interagindo e por aí vai, eu tenho que me preocupar em elaborar conteúdos, em pensar em formas de aprendizagem que atenda a esses múltiplos estilos de aprender, a essas múltiplas formas de construção do conhecimento, que ela é diferenciada do estudante A para o estudante B e, portanto, é importante a flexibilização. No trabalho, um estudante pode querer reservar um momento para estudar e outro pode querer ficar com fone de ouvidos, por exemplo, ouvindo um áudio em que eu esteja aprendendo a língua inglesa, aprendendo informática, aprendendo qualquer outro conteúdo e por aí vai. Então, é importante que a gente entenda que nós aprendemos de forma diferente e que uma mesma pessoa, em alguns momentos, pode lançar mão de uma forma de aprender diferente. Se a instituição oferece uma, ele vai autonomamente buscando formas de construir aquele conhecimento do seu jeito, enriquecendo, trazendo para a sua forma de aprender, e daí a importância da flexibilidade curricular, pedagógica, temporal e espacial, que comentamos agora há pouco. Flexibilizar para atender a mais gente, para personalizar a forma de conhecimento, e aí o estudante tem um papel extremamente importante. Eu convido a cada um de vocês a pensar sobre isso, a pensar sobre a sua forma de aprender, a pensar sobre o seu estilo de aprendizagem, para que você possa enriquecer a construção do conhecimento, a sua aprendizagem significativa da forma mais adequada a você. Personalizar a sua forma e até ajudar a instituição a adaptar melhor a formação a seu estilo, e isso é muito importante, especialmente para cursos de graduação, pós-graduação e outros similares, ok? Essa questão que passa pelos estilos de aprendizagem, isso tem uma relação direta com o que a educação à distância pode fazer em cada época. Eu comentei no comecinho que a educação à distância, uma das características principais dela é que ela não é de ontem para hoje. Ela já é secular e ela foi aos pouquinhos, geração após geração, incorporando outras tecnologias. E à medida que ela vai incorporando novas tecnologias, ela vai possibilitando atender mais a estilos diferentes de aprendizagem. Ou seja, a educação à distância possibilitada hoje, através das tecnologias digitais, através da mobilidade, dos dispositivos móveis, através da internet, através das tecnologias da internet e tudo mais, ela é muito mais rica, possibilita atender muito mais uma pessoa que ouve, que aprende melhor ouvindo, que aprende melhor vendo, que aprende melhor lendo, que aprende melhor interagindo. É muito mais rica hoje do que era quando tínhamos, por exemplo, a educação baseada em correspondência e material impresso. Naquela época, a interação entre estudantes que estavam em lugares diferentes era muito mais difícil do que é hoje através do ambiente virtual de aprendizagem. Então, é importante que a gente entenda, então, que a flexibilidade educacional e que as possibilidades de formação em serviço na educação à distância, ela é muito mais rica hoje do que era antigamente. Ou seja, a evolução da educação à distância, a evolução da modalidade, em termos de atender melhor aos estilos de aprendizagem das pessoas, é uma evolução que anda mais ou menos articulada com a evolução tecnológica. O desenvolvimento tecnológico de cada época possibilita melhor ou pior atendimento ao perfil do estudante de forma personalizada, ativa e significativa. Ok? Pensando em termos de educação à distância, em tempos virtuais, educação à distância baseada nas tecnologias digitais de informação e comunicação, nós temos então um conjunto de ferramentas que possibilita essa interação e o atendimento de pessoas no espaço em que ela estiver. Seja no trabalho, seja em casa ou em qualquer outro local em que ela queira estudar, ela é possibilitada a estudar nesses lugares, nesses momentos, através de um conjunto de ferramentas. Então nós temos aí ferramentas que organizam
textos que organizam imagem, organizam vídeos, organizam áudios, organizam discussões, interações e por aí vai. E tudo isso a gente utiliza para compor um ambiente pedagógico da educação à distância, seja ele virtual ou não. A gente, no caso do ambiente virtual, a gente explora um pouco mais os fóruns de discussão para os alunos interagirem, o questionário, a estratégia, o texto escrito, o texto audiovisual, a videoaula e por aí vai. Na verdade, a intenção é organizar, é criar, é simular uma sala de aula, uma escola, uma universidade, de modo que você tenha condições de aprender melhor quando você está espaço-temporalmente separado, quando você está fisicamente separado, um estudante do outro e o professor desses educandos. Isso é importante que a gente possa entender que as tecnologias mudam e que essas tecnologias são movimentadas, são mobilizadas pelo educador e pelos gestores em função de um conjunto de estratégias importantes para o estudante. Então nós temos aí uma situação, um cenário que eu apresentei até agora, em função de um recado muito importante que eu queria passar para vocês, que é como é que eu devo me organizar para estudar à distância. Prestem muita atenção nesse diagrama que eu apresentei aqui. Isso foi uma pesquisa que nós realizamos com um conjunto aí de uns 3.000 estudantes, de modo que eles nos fossem indicando como é que eles têm se organizado ao longo de um estudo à distância para poder aprender melhor. Então nós temos aí algumas estratégias de como se estuda na educação à distância e não são estratégias que nós estamos recomendando, são estratégias indicadas pelos próprios estudantes da educação à distância nessa investigação que fizemos. Então uma primeira dica que eles dão, uma primeira estratégia que eles adotam é essa de ter rotina diária para estudos. Não deixe para acumular tudo no fim de semana, não deixe para acumular tudo no único dia da semana ou no único dia do mês, porque isso não vai funcionar. O que melhor funciona é você ter todo dia um pouquinho de tempo. Ao invés de você ter 4 horas só no sábado para estudar, pegue meia hora por dia, que vai dar mais ou menos as mesmas 4 horas, e essa meia hora vai fazer com que faça mais sentido para você estudar. Então, ter essa rotina de estudar diariamente faz muita diferença e é uma das primeiras dicas que os estudantes nos passaram. Foi a principal que eles indicaram, por isso eu coloquei primeiro nesse diagrama para vocês. Então, se você observar bem, nós temos aí uma outra que é evitar acumular atividades que têm relação com aquela primeira. Se você tiver rotinas diárias de estudos, automaticamente você vai evitar acumular as coisas. Porque quando você acumula, você entra numa espécie de ansiedade, desespero, e dá a impressão que você não vai dar conta e acaba fazendo tudo de qualquer forma. Isso faz com que você desestimule e acabe não estudando. Então, essa estratégia de evitar acumular as atividades para serem realizadas, ela faz com que você faça um pouco a cada dia, de modo que você possa ter menos preocupação, ter menos acúmulo e até desistir do curso porque não entendeu a lógica de estudar. Estudar à distância não é como estudar presencialmente. Estudar à distância tem uma preocupação muito clara de que você tem que ser autônomo, você tem que se organizar para poder ter essa rotina de estudo diária e para poder não deixar acumular atividades. Se você não puder estudar todo dia, estuda dia sim, dia não, mas aí o tempo tem que aumentar. Ao invés de ser meia hora por dia, você estuda 1 hora a cada 2 dias. Já é melhor do que deixar tudo para o fim de semana, deixar tudo para a noite e por aí vai. Então, a sugestão seria essa. Pega aí 1 hora por noite, 1 hora por dia, e aí você vai distribuindo as atividades, distribuindo as tarefas daquele curso ao longo da sua formação e ao longo da semana. Uma terceira estratégia seria essa de você planejar a agenda de estudos. Por exemplo, se você tem 3 ou 4 disciplinas, você organizar, olha só, eu vou pegar 1 hora hoje, mais 1 hora vai ser meia hora para uma disciplina e meia hora para outra. Eu vou deixar a terceira disciplina lá para amanhã ou para depois. Então, se você organizar desse jeito, você vai acabar organizando melhor tudo, de modo que você não deixe atividades para trás. Nesse sentido de organizar a agenda, o que tem uma boa dica que eu tenho, que não está aqui nessas dicas dos estudantes, mas que funciona muito bem quando eu estou estudando à distância, quando eu estou ensinando à distância, que é você organizar assim, logo no comecinho do curso, abrir o ambiente, dá uma navegada em tudo e verifica o que tem para fazer. Olha, tem para fazer isto, isso, isso e aquilo. Se você tem 4 atividades, você planeja já, olha só, eu tenho que ler um texto, eu tenho que assistir uma videoaula, eu tenho que resolver um questionário, eu tenho que passar por um fórum em que eu tenho que interagir.
se organiza de modo que a sua agenda não vire um problema e seja uma aliada sua para pensar os seus estudos. Então, se você souber quanto de tarefa você tem, vai ser muito mais fácil, porque você vai ter a possibilidade de ter essa rotina muito mais facilmente e você vai ter sucesso quase que certo quando você tem esse planejamento da agenda para pensar uma rotina de estudos. E aí eles foram indicando aí, no total eram quase 3 dúzias de dicas. Eu agrupei essas dicas nessas 6 que tem aqui, mas só para ter uma quarta, uma quinta, uma sexta. Então uma outra é essa de flexibilizar a agenda de modo a adequar a sua vida, a sua dinâmica de estudos. Ou seja, para uma disciplina de matemática, a minha agenda ela pode ser diferente de uma disciplina de língua portuguesa. Então, você mesmo tem que ter essa autonomia de como é que você vai flexibilizar a sua agenda de modo com o seu perfil. E a vida é muito rica, a vida é muito diversa, a vida é muito flexível, e isso é o que tem de bom na vida, essa diversidade. E pode ser que um dia você receba uma visita de um amigo ou de um familiar e você não possa estudar. Então você readequa aquela agenda, flexibiliza essa agenda de modo a você não ter problemas no cotidiano, na sua vida pessoal, e também não deixar de estudar, porque você teve a esperteza, teve a expertise de flexibilizar a agenda em função do resultado que você tem que você deseja para a sua formação, que é ter um bom desempenho e tudo mais. Então ter a agenda é importante, mas flexibilizá-la, ou seja, deixá-la mais dinâmica, mais viva, também é muito importante. Da mesma forma, ter motivação pessoal e disciplina para isso, ou seja, você tem que ser autônomo e você tem que se motivar a querer estudar. Se você não quiser estudar, na educação à distância é mais difícil do que na educação presencial, porque o estudante da educação presencial, ele acha que só de estar de corpo presente na sala de aula presencial já está de bom tamanho. Isso não é aprendizagem. A aprendizagem você tem que ir com desejo de aprender, com motivação para querer ir para aprender. Isso na educação à distância é um pouco mais difícil porque você é o próprio fiscal, o próprio educador seu ali naquele momento, de você que está se policiando para se disciplinar e estudar dia após dia, ter aquela rotina, ter a agenda organizada, não se perder aí entre a disputa até injusta entre a geladeira e os estudos, entre a televisão ou o computador ou o WhatsApp e os estudos. Então se concentrar, se motivar para aqueles estudos é extremamente importante também. Por fim, dessas 6 que eu elegi, dessas 6 categorias que eu elegi para vocês, daquela investigação que realizamos com os estudantes da educação à distância, temos também a esperteza de explorar certas tecnologias. Pode ser tecnologia analógica, por exemplo, tomar nota no caderno, por exemplo. Olha só, começou a semana de estudos, então vou tomar nota de tudo que tem de obrigação para essa semana, pego um papel e uma caneta, não sei se todo mundo sabe, mas a melhor tecnologia que nós temos até hoje ainda é a linguagem e a escrita, então pega um papel, escreve ali naquele caderno, tenho que fazer isso, isso e isso. Vou fazer esse primeiro, vou ler o guia de estudo primeiro, depois vou assistir a videoaula, depois vou resolver o questionário, depois vou interagir no fórum, enfim. Se organiza, mas usa tecnologia para isso. Para quem é mais high-tech, como pode usar um celular mesmo, a agenda do celular, passar a utilizar, a inserir na agenda do celular ou na agenda do computador essa organização para os estudos, então de modo que você saiba em que momento eu vou fazer o quê. Essa organização é importante e temos aí uma centena ou mais de tecnologias que possibilitaria essa organização pessoal. Isso é uma dica de ouro, essas 6 dicas aí que eu estou dando, que os alunos nos repassaram, é extremamente importante e se você seguir, muito provavelmente terá sucesso, porque são formas que milhares de alunos já adotaram e que deu certo e por isso eu quis trazer para vocês, para poder facilitar essa conversa nossa aqui, para arrematar essa conversa nossa. Então, esse é um recado que eu teria para vocês, para iniciar os estudos nessa perspectiva. Então, quem trabalha, fazer uma formação em serviço em torno dessa reflexão em torno da formação em serviço, ou seja, levar a formação para o trabalho, trazer o dia a dia do trabalho para a formação, ou seja, quando você dá exemplos do que você faz no dia a dia, ajuda outros colegas a enriquecer a sua formação, em termos de aprender a organizar o próprio tempo, em termos de aprender a cobrar do professor e a pensar a educação, a pensar
a interação com os colegas, a interação com o professor no dia a dia. Se você tiver tudo isso, provavelmente você terá sucesso e provavelmente você vai perceber a riqueza que é a formação à distância. A educação à distância, ela é diferente das outras modalidades, não é à toa que é um modo diferente, que é uma modalidade diferente, portanto nós temos que tratá-la de forma diferente, como estudante, como educador, como gestor ou como alguém que quer aprender mesmo estando em momentos diferentes, como a sala de aula, como o local de trabalho, como o local, a minha casa e por aí vai. Era esse o recado, eu volto a dar as boas-vindas a todo mundo, volto a desejar uma ótima formação para todos vocês e espero que tenha sido um bom recado para vocês e que aproveitem bem a formação que estão imersos agora a partir desse momento, ok? Um grande abraço, de novo eu gostaria de agradecer a todos vocês e desejar que a aprendizagem seja muito rica. Eu sou o professor Daniel Mil e estou aqui com um desejo que seja uma formação muito rica, porque a educação à distância, ela está, eu venho trabalhando com isso há muitos anos e acho que essas dicas, elas não são simplesmente da boca para fora. Já tenho experimentado isso de diversas formas e eu acho que isso vai colaborar para a formação suas, então era esse o recado. Muito obrigado e até a próxima.